seja convosco, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube, trazendo uma palavra para vocês, compartilhando uma palavra de Deus com vocês. E hoje o nosso tema vai ser dividindo o pão. Eu gostaria que os irmãos que puderem acompanhar lá em João 6, nós vamos ler a partir do 6:1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus, subindo ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa e a festa dos judeus já estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ter com ele, disse: Filipe, onde vamos comprar pão para tanta gente? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam ali assentados, e igualmente também os peixes, quanto lhes queriam. E quando estavam saciados, disse-lhes aos discípulos: Recolhei pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhendo-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a fama de Jesus, ela crescia rapidamente, porque as suas palavras eram impactantes, eram poderosas, e as pessoas estavam numa fase que elas precisavam de um consolo, elas andavam aflitas, elas precisavam ser curadas, e elas seguiam Jesus em toda a região. Só que o Senhor, com tudo isso, ele queria ensinar alguma coisa para os discípulos, e acredito que para nós também, irmãos. E ao convidá-los para subir ao monte, Jesus convida eles para subir ao monte. Por que Jesus fez isso? Porque através do monte as pessoas poderiam ver, e os discípulos principalmente poderiam ver o tanto de pessoas que estavam seguindo a Jesus naquele momento. E nesse caminho havia homens, mulheres, crianças, e também, com certeza, eles já estavam cansados e famintos. Então Jesus fala para Filipe: Onde compraremos pães para dar de comer? Irmãos, se nós formos analisar como que eles iriam fazer para dar pão para todas aquelas pessoas, mesmo que eles tivessem o dinheiro suficiente, porque Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles some um pouco. No versículo 7. Irmãos, mesmo que eles tivessem o dinheiro suficiente para comprar os pães, aonde eles comprariam? Às vezes até nós fazemos alguma coisa para mais pessoas, nós já temos que encomendar da panificadora: vamos precisar de 50 pães, 100 pães, porque ninguém tem. Imagine para 5.000 pessoas. Só que no versículo 6 a gente vê que é a chave, porque Jesus dizia isso: onde vamos comprar? Mas Jesus já sabia que não teria como. Ele fez isso para experimentar. E não é diferente com as nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente passa por dificuldades, por aflições, por coisas que não está mais no nosso alcance. Não tem mais o que nós fazermos. E nós precisamos entregar na mão de Jesus. Só o poder, o auxílio divino que vai poder nos ajudar nesse momento. Irmãos, hoje nós estamos falando sobre dividindo o pão.
E aqui nós vamos ver dividindo o pão com o exercício da fé. Por que eu digo isso, irmãos, com o exercício da fé? Ali no versículo 9 diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso é para tanto? Esse rapaz era o único que naquele momento tinha alguma coisa para oferecer, e era 5 pães e 2 peixes. Então, irmãos, ele chega, entregou para um discípulo, esse discípulo leva a Jesus, e Jesus já aprecia essa atitude desse moço. Porque pense, os 5 pãezinhos e os 2 peixes deles não iam alimentar aquela multidão. Era um tanto de alimento que ele tinha para ele se manter alguns dias. Mas agora eu te pergunto para nós e refletir sobre essa palavra. A gente tem dividido o que a gente tem com as pessoas? Olha só, irmãos, esse rapaz, ele pega um pouquinho que ele tem e entrega. Só que assim, nos olhos humanos não ia resolver nada. E se ele tivesse tomado uma atitude num impulso, dentro daquela situação, um monte de gente, não tinha o que comer, e ele pegasse, ele por si só, distribuísse esses peixes, esses pães, ia alimentar quantas pessoas? No máximo 5, 6, talvez até mais, se desse um pedacinho menor para cada um. Mas ele não se precipitou, e às vezes a gente faz isso nas nossas vidas, a gente não coloca o que vai fazer na presença de Deus. Tudo que nós formos fazer, irmãos, nós temos que colocar na presença de Deus antes de nós fazermos. Ele colocou nas mãos de Jesus, com ele não faria nada daqueles pãezinhos e aqueles 5 peixes. Ele não faria nada. Sozinho ele não faria nada, ele precisava da ajuda de Jesus, ele precisava da ajuda divina. E assim é com as nossas vidas. Às vezes a gente se precipita em tomar uma decisão, às vezes a gente se precipita em fazer um negócio e depois a gente erra e se arrepende. Por isso que nós temos que estar colocando tudo que a gente vai fazer na presença de Deus antes de fazer. Irmãos, com esse pedaço que a gente leu, esse tanto que a gente leu, já tiramos algumas lições. A primeira lição importante, que para alimentar uma multidão é preciso repartir. Ele tinha pouquinho, mas ele repartiu o que ele tinha. Outro fato importante que a gente vê nesse texto, que Jesus fala assim, pediu para que o povo se assentasse na relva. Olhando no dicionário, relva é grama, erva rasteira, conjunto de ervas rasteiras. Irmãos, o que dá pra gente pensar todo aquele pessoal sentado ao mesmo tempo, num gramado? Não dá a impressão que é um piquenique? E não deixa de ser, porque foi o quê? Um momento de comunhão, um momento onde todas essas pessoas iam poder ver o milagre que Jesus ia fazer, a multiplicação dos pães e dos peixes. Irmãos, a nossa fé, ela é provada quando a gente passa por dificuldades, quando nossos recursos são poucos. Quando está tudo bem, é fácil provar a nossa fé, é fácil louvar a Deus, é fácil agradecer o que a gente já tem. Porque quando a gente se pega aflito, só vem na nossa cabeça o que a gente não tem, o que a gente não conseguiu alcançar. E nós temos todos os dias coisas para agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Aqui, quando a gente tem a fé, a gente acredita, a gente lança fora o medo. E lá em João 1, 4:18 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Irmãos, esse rapaz, ele dividiu o que ele tinha. Ele dividiu os 5 pãezinhos e os 2 peixes com aquela multidão. E foi o suficiente que assim, deu para eles comerem. E se você for ver lá no versículo 13, recolheram-se, pois, e encheram-se 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, chegou a sobrar. Era pouco, mas Deus fez multiplicar. Deus usou de uma maneira
tremenda que multiplicou os pães, multiplicou os peixes. E o rapaz que doou o que ele tinha, o pouco que ele tinha que ele repartiu, também. Eles comeram fartamente. Aqui não diz que foi, eles podiam comer o tanto que eles queriam, que diz isso no versículo 11. Não foi assim, pegou aquele pão, ai, um pedacinho para você, um pedacinho para você, só para enganar a fome. Não, eles foram saciados. Eles comeram o que eles precisavam e ainda sobrou. Sobrou que eles iam poder se alimentar até o caminho de volta para casa. Olha como Deus é maravilhoso e para conosco Deus não é diferente, irmãos. Nós precisamos ter esse ato igual a esse rapaz, dividir. Ah, mas é pouco. O pouco que nós temos que dividir, irmãos. Deus foi tão maravilhoso que no versículo 14 diz: vendo-se, pois, aqueles homens, o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro, o profeta que deveria vir ao mundo. Esse é o Messias que foi enviado por Deus. E Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo de antes. Ele não mudou em nada. Por isso que nós temos que entregar as nossas dificuldades ao Senhor. Irmãos, eu creio que Deus não mudou. E Ele também não muda. E Deus, Ele é o mesmo que realizou aquelas multiplicações, Ele continua realizando por toda parte. Mas para isso nós temos que confiar, buscar e entender que Deus é conosco. Irmãos, nós precisamos dividir o que nós temos. E eu não digo só da parte material. Eu também digo que nós temos que compartilhar com os nossos irmãos, principalmente o espiritual. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. É o sustento das nossas almas, irmãos, a palavra de Deus. Ela que nos consola, ela que nos alivia de quantas e quantas vezes nós estamos precisando. Ela é o suficiente para matar a nossa sede e a nossa fome, a palavra de Deus. E no entanto, Deus quer que nós experimente repartir este alimento. Que a palavra de Deus, quantas pessoas estão famintas do nosso lado, famintas com sede e fome da palavra de Jesus, da palavra de conforto. Irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha nada a compartilhar. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos estar falando por mão. Às vezes tem das pessoas que estão perto de nós, familiares, que nós podemos estar levando a palavra do Senhor. Nós precisamos subir ao monte, como Jesus fez com os discípulos, para nós vermos quantas pessoas precisam de nós, que estão do nosso lado. E às vezes a gente acha assim, nós não temos recursos. Irmãos, o pouco que nós temos que dividir. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos quanto Deus é bom e nós temos que estar compartilhando isso com as pessoas. Abrir os nossos corações e repartirmos, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Todo mundo tem esse pão. Todo mundo tem aqui para matar sua sede. Nós não podemos deixar a nossa Bíblia no canto aberta somente. Nós temos que estar aprendendo, se alimentando e procurar se alimentar de coisas boas. Se alimentar da palavra do Senhor. Às vezes a gente se alimenta de coisas erradas. Se prendemos à televisão, a notícias ruins, que estamos passando por uma dificuldade agora, que a gente liga a TV e é só notícias ruins, mortes, que está aumentando o vírus. Só que nós precisamos ver que Deus é conosco, Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo. Nós já temos 3 meses com essa situação e nesses 3 meses Deus tem nos sustentado, irmãos. E vai continuar nos sustentando. Só que nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que se alimentar de coisas boas. Agora nós não podemos estar na igreja em comunhão. Eu vejo esse piquenique como comunhão, como quando nós estamos na igreja, todos juntos, adorando, louvando ao Senhor, e saímos daqui diferentes,
alimentados para aquela semana. Mas mesmo assim, não estamos tendo o culto de corpo presente nas igrejas, nós estamos tendo lives, nós estamos tendo encontros pelo YouTube. Irmãos, não deixe de sair da presença de Deus, não deixe esfriar, não deixe que as coisas ruins tomem conta do seu coração e ele fique endurecido e você não tenha nada para compartilhar com o seu irmão. Não deixe, irmãos, busque a Deus. Deus tem o melhor para cada um. E Deus quer dividir esse pão com você. E você quer dividir esse pão com quem hoje? Divida esse pão com alguém. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Nós vamos estar orando para estar encerrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por mais essa noite, Senhor, que podemos estar aqui, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor. Senhor, alcança, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, em suas casas, Deus querido, Deus amado, no seu trabalho ou no trânsito, Senhor, aonde eles estiverem ouvindo essa palavra, Senhor. Ajuda eles, Senhor, a estar dividindo o teu pão, Senhor. Cuida deles, Senhor. Derrama, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada um, Deus querido. Transforma, Senhor. É o que nós te pedimos e que te agradecemos em nome de Jesus. Certo, irmãos? Esteja acompanhando-nos no canal do YouTube, nas lives que tem no Facebook da igreja, e aqui é Carmo, na Igreja do Evangelho Quadrangular Carmo, no Facebook. Esteja acompanhando a gente. Amém? Deus abençoe a todos.